Olá, eu sou Gustavo Cohen, sejam muito bem-vindos ao curso de Microsoft Office Excel. Nesta aula, iremos aprender as operações lógicas. Se faz necessário fazer o download de um arquivo que está na descrição desse vídeo, que é esse aqui que está aberto. Vamos lá, vamos começar pela média. Temos um boletim aqui com algumas notas e o nome de alunos. E essas notas foram as notas que ao longo dos meses esses alunos obtiveram. Chegou o fim do ano e vamos calcular a média dessas notas, perfeito? Sinal de igual, a palavrinha média, seguindo rigorosamente a acentuação nessa versão do Excel Office 365. As versões anteriores, o Excel coloca a acentuação automaticamente. Nessa versão, se você não colocar a acentuação, dá erro, tá? Perfeito? Abre parêntese. Vamos fazer a maneira digitada, essa primeira maneira. A primeira nota de Ana Silva está em B2, então se digita B2. Note que o 10 lá foi selecionado. Digita 2 pontos. A última nota de Ana Silva está em E2. Então você digita a letra E e um 2, ou seja, a coluna E da linha 2. Pode dar Enter. Neste caso o Excel ele fecha o parêntese automaticamente. A média de Ana Silva ficou 7,3. Se a sua ficou fracionado, tem esses botões aqui, ó, que você pode reduzir as casas decimais. Eu estou trabalhando com a casa. Ficou 7,3. Se você trabalhar com duas, ele ficou mais fracionado, 7,25. Perfeito? Então é só você fazer o ajuste aqui e deixar uma casa. Legal? Vamos para a segunda maneira. Igual média, com acento no E. Tá? Abre parêntese. Clique e segure na primeira nota, nesse caso de Carlos Lima, e você arrasta até a última nota de Carlos Lima, que é um nó também. Se você notar, ficou a mesma coisa. Só que você selecionou e o Excel ele preencheu, digitou automaticamente dessa forma. Enter. A média de Carlos Lima ficou 8,8. E para encerrar com José de Souza, igual média, abre parêntese. Clica uma vez na primeira nota de José de Souza, digita 2 pontos, clica na última nota. Ou seja, você clica na primeira e na última. Dá certo também. O Excel ele faz o preenchimento automático da forma, perfeito? Dá Enter. Esse foi a média, tá? Média aritmética. Vamos para o máximo agora, que é o próximo assunto. Temos aqui um rol de produtos, né? De números. E aí vamos descobrir qual é o maior valor desse rol. Tem 1, tem 3, tem 4, tem 6. Visivelmente, como são poucos, nós vemos que o maior é o 34. Óbvio, né? Mas se fosse um rol com 5.000 números, 10.000 números, você ia fazer essa forma e você ia descobrir qual era o maior valor, perfeito? Igual a palavra máxima, lembrando que tem que seguir rigorosamente a acentuação, o acento no A. Você seleciona o rol e dá Enter, ele fecha o parêntese automaticamente. Automaticamente, dessa seleção que você fez, ele trouxe o maior valor, legal? Vamos agora para o mínimo. Do mesmo jeito, temos um rol, praticamente o mesmo rol, né? Vamos selecionar aqui, ó, de 1 até o 16, vim aqui nesse botão e colocar aqui algumas bordas. Irei falar de formatação de planilhas nas aulas subsequentes, perfeito? Então, igual a palavrinha mínimo, tá? Com acento no I, mínimo, legal? Seleciona também um rol, do mesmo jeito. Eu selecionei com o mouse, vamos fazer digitado, ó. Por exemplo, vamos fazer aqui em A3, né, que é o primeiro, 2 pontos, o último valor está em E4, ó, coluna E, tá? Da linha 4. Então, você digita um E4. E automaticamente ele seleciona as duas linhas. Pronto, o valor mínimo desse rol, 1, como vocês podem ver. Perfeito? Agora vamos para a forma, próximo assunto, que é o maior. Como assim o maior? Vou selecionar aqui também e colocar bordas. Por exemplo, igual a palavrinha maior. Eu abro parênteses. Como assim maior? Eu seleciono o rol, tá? Digito ponto vírgula e escolho a posição maior que eu quero. Por exemplo, se eu colocar 1, é o primeiro maior. Se eu colocar 3, é o terceiro maior dessa seleção. Se eu colocar um 5, seria o quinto maior dessa seleção. Legal? Vou colocar aqui o 3. Então, selecionei qual o terceiro maior. Fechou parênteses, né? É 12. Notem que realmente o maior é 34, o primeiro, né? Visivelmente. O segundo maior é 16 e realmente o terceiro maior é 12. Tá legal? Vou repetir aqui mais uma vez. Igual maior, abre parênteses. Seleciona o rol que você quer testar quem é o maior e menor em posição. Ponto vírgula.
e você digita a posição que você quer. Você quer o segundo maior agora. Vou fechar o parêntese e note agora que o segundo maior é 16. Funciona também com menor. Menor da mesma maneira. Vou selecionar aqui e colocar também uma borda para efeitos estéticos. Só que menor só troca a palavrinha de maior para menor. Igual menor. Abre parêntese. Seleciono o rol, que eu quero testar a posição menor. Ponto vírgula, eu quero o terceiro menor. Tá? Não é o maior, terceiro menor. O terceiro menor é 4. E realmente, ó, o primeiro menor é 1, o segundo menor é 3 e o terceiro menor é 4. Vou repetir mais uma vez, ó, igual menor, abre parêntese, seleciono o rol, ponto vírgula, eu quero agora o segundo menor. Quando eu fecho o parêntese, notem que o segundo menor é 3, tá? Vamos para a forma do se, por exemplo, temos aqui o boletim. Notem que ele está sem nenhuma casa decimal. Vamos selecionar aqui e colocar apenas uma casa para fins de estética, tá? Perfeito, uma casa decimal. Vamos fazer a média como já aprendemos, né? Ó, igual média, né? Abre parêntese. E aí você seleciona as notas que quer fazer a média, tá? Vou ensinar um truque aqui, uma dica de Excel para quem já usa Excel. Você não fez a primeira? Você pode clicar nessa primeira que está feita. Note que tem bem aqui, ó, um quadrado verde mais escuro, ó, tá vendo? Quando você coloca o mouse em cima, ele fica como se fosse uma cruz, tá? Então você pode clicar, segurar e arrastar, que ele repete a forma. Só que ele repete a forma considerando, claro, a linha atual. Essa daqui você fez na linha 2. Ele não vai simplesmente clonar a forma da linha 2. Ele se baseia na forma da linha 2, mas ele aplica com os valores, claro, da linha 3, da linha 4, da linha 5. Por isso que você arrastando, você consegue fazer o mesmo cálculo com os dados da linha atual, perfeito? Fizemos aqui a média. Vamos aqui para a situação. O que é uma situação? Situação é o seguinte. Se ele tirar de 7 em diante, ele passou. Vamos colocar a palavra aprovado. Se ele tirar abaixo de 7, tá? Ele ficou reprovado. É uma situação condicional. O Excel ele vai escrever essa palavra baseado nessa média, tá? Então, igual se, que é um SE, né? Abre parêntese. Vou mostrar para vocês da maneira mais fácil, que é através do assistente de função, que é esse aqui, ó. O FX, que você clicando aqui, ele aparece uma janelinha para você inserir os dados da sua função, tá bom? Então, clique aqui, ó, nesse Fzinho de função. Notem que apareceu essa janela, não foi isso? Você pode clicar e segurar e mover para o lugar de sua preferência. O teste lógico é justamente essa situação do aprovado ou reprovado. Se essa média aqui de Alexandre, né? Ela for maior ou igual a 7. Então, você digita o sinal de maior. Você não vai botar a palavra maior. Você bota o sinal de maior, um sinal de igual e, neste caso, um 7. Se isso acontecer, ou seja, se for verdadeiro, o Alexandre está aprovado, tá? Você digita a palavrinha aprovado. Caso isso não aconteça, ou seja, a média dele seja abaixo disso, que pode acontecer, ele vai estar reprovado. Como assim, professor? De duas, uma. Ou a nota vai estar igual a 7, ou maior, como fizemos no teste, ou se ela estiver abaixo de 7, tem que aparecer outra coisa. Então, de 7 em diante, ele vai escrever a palavra aprovado. Se porventura acontecer outra coisa, ou seja, 6,9, 6, 5, 3, ele vai escrever a palavra reprovado. Legal? Ok. Ó. Notem que ficou aprovado. Vamos modificar aqui, ó, para Alexandre botar um 2 para ele. Ó, já ficou reprovado. Por quê? Porque a média ela não atendeu os requisitos do teste lógico do SI. Ela ficou abaixo de 7 e então foi feito o valor se falso, tá legal? Vamos agora fazer mais duas vezes, né? Agora de Ana Cláudia. Igual se, abre parêntese, né? Clica no Fzinho de inserir função. Se essa média aqui de Ana Cláudia, ela for maior ou igual a 7, né? Se isso for verdadeiro, ela está aprovada, tá? Se não for falso, reprovada. Igual a situação do Alexandre. Aprovada. E você pode fazer também, como eu ensinei, ó, arrastar, que ele repete a forma, perfeito? Esse foi o se. Iremos detalhar mais se's ao longo das aulas e ao longo dos exemplos. Conte-se, que é o próximo exemplo, tá? Vamos fazer a média aqui, para não perder a viagem. Ó, média, abre parêntese. Vou fazer a primeira. Vou fazer o primeiro se, igual se, abre parêntese.
clico no F de função, vou fazer aqui, ó, se essa média for maior ou igual a 7, está aprovado, né? Aprovado, e se não, se for diferente, está reprovado. E aí eu vou arrastar aqui, como vocês podem ver, e vou arrastar aqui. E aqui está sem nenhuma casa decimal. Vou selecionar tudo, né? E vou colocar aqui uma casa decimal para todo mundo. E para encerrar aqui, eu vou selecionar e vou colocar as bordas. Conte-se, por exemplo, vamos contar aqui segundo a condição. Vamos contar quantos 10 teve. Igual CONT, né? Ponto se. É um conte-se. Contar a segunda condição. Abre parênteses, né? E vou mostrar também pelo assistente de função para ficar mais fácil. Clica no F de função. O intervalo para contar são esses aqui, ó. Legal? Qual é o critério? 10. Ou seja, nesse intervalo que eu selecionei, quantos 10 tem? O conte-se ele não vai somar. Ele vai contar. Se o 10 aparecer 3, 4 vezes, ele vai dizer quantas vezes apareceu 10. Aqui, ó, ele diz que apareceu só uma. Aqui, ó, total de 10, né? Vamos colocar aqui um total de notas que foram 9, total de 9, né? Quantas notas 9 tiveram ao longo desses bimestres, né? Igual, conte-se, abre parênteses, F de função. Você seleciona todas as notas que você quer fazer o teste. Qual é o critério agora? 9. Quantos 9 tiveram ao longo dessas notas de todos esses alunos? Ah, ele disse que foram 3 9. E realmente foi, ó. Então, uma 9 aqui, outra aqui e outra aqui. Perfeito? Esse foi o conte-se. Ele conta segundo um critério, tá? Soma-se é o nosso próximo exemplo. Temos aqui uma planilha simples de movimento de caixa, né? Vamos fazer aqui a multiplicação, né? Ó, igual esse valor unitário vezes, né, a quantidade comprada. Notem que deu 2.700. Legal? Vou arrastar aqui. E neste caso eu vou transformar esse valor em moeda, que é nessa nota com as pratas. Se ficar essas hashtags, é só você clicar aqui entre uma coluna e outra, segurar e arrastar. Que isso aqui é porque o valor não cabe dentro do tamanho da célula. Vou selecionar aqui também e vou colocar a moeda. Legal? Perfeito. Nas aulas de formatação iremos aprender a formatar melhor essa planilha, colocar coisas. Neste caso, essa aula é somente para fórmulas. Pronto, total CPU, total mouse, né? Vou esticar aqui também. Como assim total CPU e total mouse? Nós tivemos aqui, certo? Incidências de produtos. Vamos repetir aqui, por exemplo, um produto de propósito. Vamos colocar aqui que a CPU foi comprada de novo aqui nesse caixa, né? CPU 900, né? Pronto, agora deu certo. E o mouse ele foi repetido aqui também, que foi um movimento de caixa, tá? E aí o movimento de caixa ele se resume à quantidade de produtos vendidos e o produto repete mesmo. Vamos fazer uma soma total de CPU e uma soma total de mouse. Então, soma-se, ó, igual soma-se. A palavrinha soma-se. Abre parênteses, tá? Clica no F de função, tá? Qual é o intervalo? O intervalo são os itens, neste caso os nomes, que podem repetir ou não. Qual é o critério? Vai ser, no caso, igual. Você coloca o igual porque é texto. Se não fosse texto, você não precisaria colocar igual. Ele vai ser igual, tá? Neste caso eu vou testar aqui o CPU. Eu vou colocar a palavrinha CPU. Lembrando que ele é sensível a maiúsculos e minúsculos. Se você colocar minúsculo não funciona, porque a palavra CPU aqui está toda maiúscula. Qual é o intervalo da soma? Vamos selecionar aqui o subtotal de cada item, tá? Então, qual é que você vai fazer? Ele vai pegar todas as linhas que tem CPU e somar nessas linhas que tem os subtotais de CPU. Ou seja, a gente tivemos aqui 2.700 de CPU numa linha e tivemos 4.500 na outra linha de CPU. Quando dou OK, automaticamente o Excel me diz que o total CPU é 7.200. Vou colocar em moeda também, tá? Vou clicar aqui e arrastar para o valor caber dentro da célula. Vamos fazer o total de mouse. Igual, soma-se, abre parêntese, F de função. Do mesmo jeito, o intervalo vai ser as palavrinhas dos itens que podem repetir ou não.
O critério dessa vez vai ser igual à palavra mouse. Lembrando que o igual é porque é texto. Se fosse um número, é só você clicar na célula ou escrever o valor de um número que o Excel iria entender. Por ser texto, se faz necessário colocar o sinal de igual. Qual é o intervalo da soma? O mesmo lá dos subtotais. Então ele vai pegar, notem que tem uma linha de mouse aqui que deu R$60 e outra linha de mouse deu 180. Então ele vai somar esses dois números, segundo o critério. 240. Vou clicar aqui na moedinha. Esse foi o soma se. Vamos salvando, pessoal. E nosso último tópico que é o cis. O que seria um cis? O cis nada mais é do que vários se. A gente não aprendeu aqui o se, que é apenas um, né? Uma condição. Aqui são vários cis, tá? Vamos fazer logo a média aqui, ó, igual média, né? Abre parêntese, seleciona aqui essa linha e dá Enter. E aí você arrasta, já fez a média. Seleciona tudo aqui e coloca as casas decimais, pelo menos um, tá? Então, igual cis, no lugar de ser um si, cis no plural, né? Abre parêntese, tá? Clica no F de função. E se você notar aqui na caixinha, ó, teste lógico 1 e o valor verdadeiro 1, ó, vamos lá. Se, vamos colocar aqui, dentro de um se ou um cis, você pode também fazer soma, média, máximo e mínimo, tá? Se a média, abre parêntese, de quem? Dessas notas, tá? Vou fechar o parêntese. Ela for maior ou igual a 7, se isso acontecer, né, foi aprovado. Vou colocar aqui aprovado, tá? Mas se a média, abre parêntese, dessas notas, ela for, fechar o parêntese, menor ou igual a 7, vocês podem ver, se isso acontecer, ficou reprovado, tá? Então, note que eu tenho um teste lógico 1, verdadeiro 1, teste lógico 2, e ele aceita aqui, pessoal, até 127 cis, tá? Então, você pode estar colocando várias condições. Eu coloquei duas aqui, vou dar OK, ó. Ele ficou aprovado, tá legal? Vou arrastar aqui agora, ó. Notem que esse aqui ficou reprovado. E note que eu coloquei a coluna média só para vocês verem realmente que essa média ela não atendeu a condição do cis. Mas neste caso aqui, nessa situação, é para você não precisar colocar a coluna média mesmo. Você fazer a média aqui dentro mesmo, do próprio cis, tá? Lembrando que dentro do Excel, toda fórmula pode ter uma fórmula dentro, tá perfeito? Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre operações lógicas. Até a próxima aula.